Neste vídeo nós vamos falar agora do segundo pilar, que é o pilar de diagnóstico previdenciário. Fazendo uma breve recapitulação, no primeiro vídeo nós falamos para vocês sobre a questão da capacitação do profissional na empresa para que ele possa ter conhecimento para trabalhar com as questões das informações que vão para o banco de dados do governo federal, o E-Social. Nós explicamos um pouquinho sobre essa capacitação, o que as pessoas precisam aprender, quais são as informações que ela precisa saber e como que ela vai tratar isso de forma eficiente. Então é importante que as pessoas que estão na empresa sejam preparadas para fazer isso. É lógico que tem algumas empresas que não têm funcionários, são empresas menores e vão terceirizar esse trabalho, mas quanto mais você puder manter pessoas fazendo esse trabalho na sua empresa, é melhor para você. E o que nós vamos falar agora nesse vídeo? Nós vamos tratar sobre o diagnóstico, ou seja, dessa parte agora nós vamos ver o que a empresa precisa verificar internamente, que ela está atendendo ou não, para que, se ela não estiver atendendo essas informações que a legislação exige, você precisa então estabelecer um plano de ação e colocar isso em prática para que você então minimize e evite os erros que podem custar caro para vocês na hora de enviar esses documentos, enviar essas provas para o banco de dados do E-Social. Então, mais uma vez, vamos para a tela do meu computador e vamos conhecer agora um pouco do segundo pilar, que é o pilar diagnóstico previdenciário, também conhecido como plano de ação, para que a empresa se organize e faça de forma correta, sem pular etapas, aquilo que é necessário para que ela venha atender corretamente aí o E-Social. Evento S2240 PPP. Então vamos lá, pessoal, vamos começar agora a nossa segunda parte dos vídeos que nós estamos fazendo sobre os 4 pilares para que você tenha sucesso então no atendimento ao E-Social. O E-Social que agora veio com foco simplificado e esse foco está na parte previdenciária. Nós dividimos esse assunto em 4 vídeos para ficar esclarecedor para você. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, é importante que você assista para que você venha então saber o que nós já explicamos sobre capacitação. De repente você fez uma busca lá e nos encontrou já no segundo vídeo, mas são 4 vídeos importantes que você precisa assistir para entender todo, então, para ter todo o entendimento desse ciclo dos 4 pilares que nós estamos explicando. O primeiro foi a capacitação e agora vamos falar sobre o diagnóstico previdenciário. Pessoal, o diagnóstico previdenciário é uma ferramenta, nós vamos aplicar uma ferramenta na empresa justamente para fazer um diagnóstico, uma verificação, para saber como que a empresa está perante o atendimento a essa legislação previdenciária, em cima daquilo que nós já vimos na primeira aula. Nós entendemos que existe uma capacitação básica e uma capacitação específica, e essas situações vão mostrar então para essa pessoa que foi capacitada, que ela agora tem entendimento do que é preciso ser feito, o que é preciso ser atendido para então colocar em prática essa ferramenta na empresa. O que é o diagnóstico previdenciário? Como eu falei para vocês, é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta de verificação que vai então auxiliar a empresa no levantamento das questões previdenciárias que ela precisa atender. Nós vimos na primeira aula que existem lá informações que estão lá dentro do manual do E-Social, que precisam ser verificadas para ver se a empresa está atendendo. Nós vimos a questão da legislação previdenciária, Lei 8.213, nós vimos também a questão do Decreto 3048. Não entramos em profundo no assunto, porque nós estamos apresentando aqui os pilares, mas você já pode perceber que nessa questão das ferramentas aqui, uma delas que nós vamos aprender a aplicar é o diagnóstico previdenciário, e ela vai ser aplicada justamente em cima daquele primeiro pilar que nós vimos, que é a capacitação, e isso são os conteúdos que a empresa precisa verificar que ela está atendendo, para que ela então saiba fazer um plano de ação e em cima disso trabalhar para que tudo aquilo que for necessário, aquilo que a empresa não atende ou que ela atende parcialmente, ela possa atender com excelência, ter evidências e então responder com propriedade, e também fazer aí o que nós chamamos do terceiro pilar, fazer os documentos com convicção e documentos assertivos. Como ele deve ser aplicado e qual a periodicidade? Bom, pessoal, o diagnóstico previdenciário deve ser aplicado na empresa por etapas, ou seja, você tem que
nós vamos apresentar aqui um modelinho que foi desenhado para exemplificar esse diagnóstico. Ele pode ser mais complexo no início, ter mais informações e depois ao longo do tempo ele vai ficando mais simplificado. Então a periodicidade da verificação tem que ser uma periodicidade que o plano de ação após montado ele possa ser realizado e as ações sendo concluídas ele possa então ter uma periodicidade de novamente ser aplicado e outras questões entrarem nesse plano de ação e que ele possa ser aplicado. Então isso vai depender muito do tamanho da empresa, vai depender muito da situação que a empresa está hoje perante a legislação previdenciária, mas ele deve ser aplicado no início com uma periodicidade menor, não tão espaçada, e depois com o tempo ele vai sendo aí com um período maior, porque a empresa já vai ter conseguido aí atender às exigências e ter o plano de ação dela funcionando. Ok? Quem deve realizar o diagnóstico previdenciário? Bom, pessoal, esse trabalho, primeiramente, ele deve ser feito por um profissional capacitado e que tenha conhecimento da legislação previdenciária, né? Apesar do profissional ser capacitado, ele conhecer, como nós falamos no primeiro pilar, ele ser capacitado para conhecer então as exigências básicas do manual do E-Social e também conhecer as exigências específicas da legislação. No primeiro momento, esse profissional ainda terá dúvidas para fazer. Então é importante que um profissional que domine e conheça aí a parte previdenciária aplique o primeiro diagnóstico na empresa, que ele vai ter condições de saber ponto a ponto aquilo que a empresa precisa então atender para fazer aí o seu plano de ação, e depois, ao longo do tempo, esse profissional que foi capacitado, ele vai então começar a desenvolver esse diagnóstico para que então a empresa tenha essa ferramenta mais eficaz, ou seja, daqui a pouco esse profissional que foi treinado ele consegue fazer esse diagnóstico sozinho, mas num primeiro momento é importante que um profissional que seja capacitado e conheça bem da legislação previdenciária aplique no primeiro momento esse diagnóstico. O que deve ser evidenciado através do diagnóstico previdenciário? Atendimento a requisito legal, tá? E o foco dele é atender a requisito legal e saber também quais são as situações de gargalo da empresa que ela precisa então melhorar, que ela precisa atacar para que ela possa ter prioridade de atendimento também dentro dessa legislação. Ou seja, falar para atender a legislação é um pouco vago, mas existem coisas que são mais urgentes, mais pontuais, e depois terão coisas que serão mais tranquilas de se fazer, né? Então o que deve ser evidenciado é o atendimento à legislação previdenciária e também a legislação técnica que nós vimos, né? Parte da NHO, atendimento da NR6, itens da NR9, questão dos laudos, a questão dos documentos que envolvem aí a parte das demonstrações ambientais. Então isso é o que deve ser evidenciado. E quando a gente fala de evidência, é justamente ter evidência, ter a prova, ter o documento e saber como que está aquele documento, se ele está contento, se ele não está contento. Então esse é o trabalho do diagnóstico previdenciário, dessa ferramenta que vai ajudar muito a empresa a se sustentar nesse trabalho importante para atender aí as questões do E-Social, principalmente no evento PPP, que nós sabemos que envolve muitas informações que nós vamos explicar mais um pouquinho sobre ele no terceiro pilar, que é a parte dos documentos, né? A formatação dos documentos, basicamente dito PPP e LTCAT. Existe uma obrigatoriedade legal sobre essa verificação? Pessoal, não existe uma obrigatoriedade legal sobre a empresa. O que existe é a necessidade. A empresa vai, então, a partir do momento que ela enxerga que ela não atende a legislação, que ela tem fragilidades, que ela tem gargalos, isso passa a ser uma obrigatoriedade para ela. Então, legalmente, existe alguma norma, alguma lei que me obriga a fazer esse diagnóstico? Não, como eu falei, é uma ferramenta. Mas ela é uma ferramenta que vai auxiliar a empresa muito. Ou seja, cometer menos erros, ser mais direcionada, ter um plano de ação, trabalhar com metas e, em cima disso, deixar de ser vulnerável perante a legislação e ser mais assertiva nesse trabalho do atendimento ao E-Social. Então aqui vocês podem ver na minha tela, existe um modelo aqui desse diagnóstico. Eu coloquei aqui 5 áreas que precisam ser atendidas nesse primeiro momento. Esse diagnóstico pode ter 6, 7, 8 áreas bem divididas, bem definidas. Eu escolhi 6 para ficar de forma didática
e poder explicar para vocês como que a ferramenta ela pode ser e ela deve ser aplicada. Então uma das coisas importantes é separar em tópicos para que cada um tópico desse venha depois se tornar itens importantes dentro do plano de ação, que é o último item. Então o foco é sempre levantar dentro dos tópicos as necessidades daquilo que se atende e não se atende, e em cima disso criar um plano de ação para atender essas deficiências. O ideal é que não se faça um diagnóstico muito complexo no início, faça um diagnóstico pontual e ao longo do tempo pegando os pontos principais da norma que vão aí atender a questão dos eventos, principalmente o evento S2240, então que isso seja de certa forma atendido, seja visualizado e a empresa possa criar o seu plano de ação, tá? Então isso é um modelo que nós da Special Prev nós criamos para facilitar o entendimento dessa ferramenta. O que é a situação da empresa? Justamente é entender como que a empresa está perante todas as exigências legais. Se a empresa está atendendo, se ela não está atendendo, o quanto da legislação previdenciária ela já aplica, o quanto da legislação técnica ela já aplica, o quanto da instrução normativa da IN 77 ela aplica. Então a situação da empresa é isso, é saber o quanto que ela está mais próxima do atendimento da legislação ou o quanto que ela está mais longe do atendimento da legislação. Esse é o primeiro retrato que se tira do diagnóstico. A segunda coisa vai ver a questão do gerenciamento dos riscos, focado aí na questão do custeio, né? A instrução normativa 971 ela trata muito disso, da questão do custeio da aposentadoria especial, que é uma coisa que vocês já viram lá na capacitação, que nós temos aí a obrigatoriedade de responder lá no evento S1200, através da tabela 2, onde nós vamos colocar os códigos relativos ao GFIP. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Então, dentro dessa etapa do gerenciamento, nós vamos focar naquilo que a instrução normativa ela exige, e tem coisas que são importantes para a questão da gestão aí do evento S2240. Depois nós vamos focar na questão das documentações, ou seja, nos laudos, a base para criar o PPP. Então você vai ver como que esses laudos estão na empresa, se eles estão sendo bem feitos, se eles existem, se eles têm fragilidade, se eles atendem à exigência principalmente do artigo 262, lá da instrução normativa. Todos aqueles itens, os 12 itens que são importantes, que não podem faltar. Nós vamos também olhar a questão de avaliações quantitativas, que podem, num primeiro momento, serem até motivos de contratação para a empresa, que eles possam ser montados. Às vezes a empresa não tem esse documento, e então esse laudo, essa parte do diagnóstico vai ver essas questões pontuais dos laudos que embasam a montagem do PPP eletrônico do evento S2240. Nós temos aqui o item 4, que é a questão de formulários, né, e PPP já emitidos. De repente a empresa já tem PPPs emitidos e esses PPPs estão com deficiência. São PPPs que não estão atendendo a instrução normativa, não estão fazendo o recolhimento correto do GFIP, tem problemas com profissografia, responsável técnico não está correto. Então é importante observar como que a empresa tem feito esses PPPs de forma manual, já atendendo a legislação, porque o PPP ele vigora desde 2004, essa empresa emite esses PPPs. Então saber com que base em documentos ela tem feito, que teor de que esse documento está, e já saber que essas informações serão importantes para que esses documentos possam ser corrigidos, para que os novos PPPs que podem ser feitos em papel, e já um espelho para ir para o E-Social, né? Nós vamos mostrar isso na aula 3, que as informações do documento em papel elas vão espelhar aquilo que vai para o sistema, né? As respostas daquilo que vai para o sistema. Então a empresa pode sim ter os seus documentos em forma de papel, né? E depois transformar esse papel, essas informações para o meio digital sem problema nenhum. E nós temos aí a parte do atendimento ao E-Social. Então nós vamos ver como que a empresa está perante ao atendimento E-Social, colocando ali itens importantes que estão aí dentro do manual, dentro das exigências, para que isso possa acontecer com foco na parte previdenciária, a questão dos layouts, as informações das tabelas. Nós sabemos que tem muitas tabelas que precisam ser verificadas, então isso é um diagnóstico para saber o quanto que a empresa está mais próxima de fazer essa parte mais assertiva. E por fim, um plano de ação, tá? Então agora nós vamos, como eu falei para vocês no item anterior, não existe uma obrigatoriedade, então nós vamos mostrar como que a empresa vai enxergar a necessidade dela aplicar esse diagnóstico. E nós vamos dar foco então no item 2, que é a parte de gerenciamento de riscos,
nós vamos ler o que essa parte de gerenciamento de riscos ela contém, qual a exigência dessa IN 971, e a empresa então enxerga o que daqueles itens ela atende ou não, e aí então ela vai ver que ela realmente precisa aplicar esse diagnóstico dentro das suas instalações. Então vamos lá, o que diz a instrução normativa lá no capítulo 9? Ela diz o seguinte: dos riscos ocupacionais no ambiente de trabalho. Então o nosso foco agora é em conhecer um pouquinho dessa parte, como eu falei, e nós vamos enxergar aqui quais são os itens importantes que a empresa precisa enxergar e colocar no seu plano de ação, né? Então vamos lá, artigo 288. A Receita Federal verificará por meio de intermédio de sua fiscalização a regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais que trata o artigo 291. Os controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, em especial o embasamento para a declaração das informações do GFIP. GFIP nos interessa, é uma informação que vai estar lá no S2240, de acordo com as disposições previstas nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213. Né? Então a Lei 8.213 ela é regulamentada pelo Decreto 3048, e nos artigos 57 e 58 ela fala justamente sobre isso, né? Que lá nós teremos a figura do LTCAT, e esse LTCAT vai embasar então, ou seja, as informações que vão dar origem ao recolhimento dessa GFIP. Na seção 3 nós temos lá da demonstração do gerenciamento do ambiente de trabalho. Então, pessoal, essa norma da Receita Federal ela visa também ver como que a empresa gerencia o seu ambiente de trabalho através dos documentos previstos não só na legislação trabalhista, mas também com foco no documento da legislação previdenciária, que é o LTCAT, tá? Então, artigo 291. As informações prestadas em GFIP sobre a existência ou não de riscos ambientais em níveis ou concentração que prejudique a saúde ou integridade física do trabalhador deverão ser comprovadas perante a fiscalização da Receita Federal mediante a apresentação dos seguintes documentos. Então, como que isso pode ser comprovado? Apresentando o PPRA, o PGR, o PCMAT, que é o documento que ainda vigora, né, para a questão de construção civil. A partir de janeiro, tanto o PGR da NR22 como o PCMAT deixarão de existir, como o PPRA, e nós teremos um único documento que vai fazer essa parte de gestão, que é o PGRO da nova NR1. Mas nós temos o PCMSO, o LTCAT, o próprio PP e também a CAT, que é um evento que também vai estar presente aí no E-Social, que é o evento S2210. Só chama atenção ali no artigo 291 no início, que ele fala das informações prestadas em GFIP sobre a existência ou não dos riscos em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde. Então nós sabemos que o E-Social ele vai então nivelar quais são as informações que vão entrar lá no E-Social, aquelas que estão acima do nível de ação para o risco físico ruído. Nós sabemos agora também que existe o nível de ação para calor, com a recente reformulação aí das normas, e temos a medida o nível de ação também para os riscos químicos, ou seja, é a metade do limite de tolerância desses agentes. Então nós sabemos que essa informação, o alcance dessa informação gera obrigatoriedade de ser informado para a questão do PPP eletrônico. Artigo 292. O exercício da atividade em condições especiais que prejudica a saúde ou a integridade física do trabalhador com exposição a agentes nocivos, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, conforme disposto no artigo 57 da Lei 8.213, é fator gerador de contribuição previdenciária adicional para o custeio da aposentadoria especial. Como eu falei então para vocês, o foco dessa norma é garantir o custeio, né? Então, dentro do E-Social, uma das coisas que serão aí observadas logo que a empresa mande as informações para compor o PPP, se esse custeio vai ser aplicado ou não e de que forma que a empresa está fazendo isso, tá? Então eu pensei algumas coisas aqui para chamar atenção dentro da nossa ideia aí de verificação de diagnóstico, para vocês entenderem que é importante conhecer a norma e saber o que a sua empresa cumpre, o que ela não cumpre, e aquilo que o diagnóstico vai então regularizar através da verificação. Então nós temos aí um parágrafo único, a GFIP, as demonstrações ambientais e os demais documentos que tratam o artigo 291 constituem obrigações acessórias relativas à contribuição, né? Então frisando aí, mostrando que é importante que a empresa saiba que existe um custeio para aposentadoria especial. Isso vai ser mostrado através dos códigos que nós vamos falar na próxima aula, né? No próximo vídeo.
No parágrafo 2º, não será devida contribuição de que se trata este artigo quando a adoção de medidas de prevenção coletiva ou individual neutralizar ou reduzir o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância. Olha que interessante. Então, quem está trabalhando também, fazendo essa parte do PPP, ela precisa entender isso. Eu falo, então, se existem medidas de controle que neutralizam e vão aí, ou seja, não caracterizar a exposição, isso vai estar especificamente aonde? Dentro do LTCAT, né? Então essa informação vai estar lá dizendo que se a medida de controle é coletiva individual, ela existe e ela neutralizou ou reduziu aí o grau de exposição, tá? Então vocês estão vendo, pessoal, que uma coisa depende da outra. Olha como é importante ter a capacitação, conhecer a legislação e agora começar a aplicar aquilo que você sabe dentro da empresa, né? Uma coisa que eu destaquei aí embaixo, né? Isso vai acontecer, mas desde que a empresa comprove o gerenciamento dos riscos e a adoção de medidas. Então não é simplesmente falar que a medida de controle existe, é preciso também comprovar que aqueles documentos que eu mostrei, eles implantam na empresa uma gestão, um controle desses riscos, né? E isso vai ficar muito evidente agora com a entrada do novo PGR, que o foco dele é gerenciamento dos riscos na empresa. Obrigações e responsabilidades da empresa com relação à saúde e segurança do trabalhador. Olha aí, pessoal, Lei 8.213, que nós falamos na capacitação na primeira aula. Lá no artigo 19, parágrafo 1º, a empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas, individuais de proteção e de segurança da saúde do trabalhador. No artigo 19, ainda no parágrafo 2º, constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. E aí no decreto 3048, que regulamenta essa lei, diz o seguinte, né, o artigo 338, a empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas individuais de proteção à segurança e saúde do trabalhador sujeito aos riscos ocupacionais por ela gerados. Então nós podemos ver aqui que a empresa ela já tem uma informação bem destacada aqui, como que estão as questões das implantações de medidas de controle, tanto coletivas como individuais. Por que eu estou dando foco nisso, pessoal? Porque na próxima aula a gente vai falar muito sobre o LTCAT e o foco do LTCAT é justamente verificar se a empresa tem medidas de controle coletivo e individual para neutralizar aí ou eliminar a nocividade. É o que nós vimos no slide anterior. Então os assuntos vão se completando. Então por isso que é importante conhecer a legislação e ir fazendo a verificação para saber o que a empresa está atendendo, o que ela não está atendendo e trabalhar no plano de ação. Outra coisa importante das disposições especiais. A empresa que não apresentar LTCAT ou apresentá-lo com dados divergentes ou desatualizados em relação às condições ambientais existentes estará sujeita à autuação com fundamentação no parágrafo 2º do artigo 33 da Lei 8.213. Então olha aí mais informação, a empresa tem o LTCAT, ela vai apresentar esse laudo, olha só, a Receita já cobra isso dentro da instrução. Outra coisa que eu grifei, né? Que com relação ao LTCAT, considera-se suprida a exigência prevista nesse artigo quando a empresa, no uso da faculdade prevista no inciso 5, no caput do artigo 291, apresentar um dos documentos que substitui, né? Então nós vimos que lá nessa questão do caput ele fala sobre a questão do gerenciamento do ambiente de trabalho. Mas o nosso foco aqui com certeza é a existência do LTCAT, porque vocês viram que a empresa pode ser multada por não ter esse documento, não apresentar, né? Ou seja, ele precisa ser realizado para embasar aí a construção do PPP. Artigo 295, a empresa que desenvolve atividades em condições especiais, que expõe os trabalhadores a riscos ambientais, está obrigada a elaborar e manter atualizado o PPP. Então, mais uma obrigação, a sua empresa emite o PPP, ele está atualizado? Ele abrange as atividades desenvolvidas pelos segurados, empregados, trabalhadores, avulsos ou cooperados, a cooperativa de trabalho e de produção que elabora expostos a agentes nocivos. Então olha só um questionamento, aí você começa a ler essas questões das normas, nós vimos a hierarquia das normas que precisam ser cumpridas, as instruções normativas estão lá na base da pirâmide que nós vimos, mas são exigências, a empresa cumpre? Não. Então você começa a entender aí agora por que é importante ter o diagnóstico. Olha quanta coisa que você vai conhecendo, que você vai ver nas entrelinhas da norma que a empresa não cumpre e que vai deixando ela exposta. E se ela está exposta, consequentemente ela não vai estar atendendo a legislação como deveria, né?
Uma coisa que eu destaco aqui, pessoal, como vocês viram aí que a questão do LTCAT pode gerar autuações e multas, eu vou falar um pouquinho agora sobre essas autuações, que a empresa também precisa conhecer isso. Isso pode ser uma penalidade aplicada aí na empresa por questões de não atendimento às exigências legais. Das multas, né, isso está na instrução normativa 2971, lá no artigo 475, por infração a qualquer disposição da lei número 8.212, exceto naquelas que se referem aos prazos de recolhimento de contribuições da Lei 8.213 de 1991 e da Lei 10.666 de 2003, fica o responsável sujeito a multa variável, conforme a gravidade da infração, limitada a um valor mínimo e um valor máximo previsto no regime de previdência social e atualizados mediante a portaria interministerial. Por que eu grifei isso aqui, pessoal? Porque a legislação ela vem tendo atualizações, e o que atualiza o valor dessas multas é justamente essa portaria interministerial. Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual é a portaria que atualizou o valor atual agora de 2021 para essas multas. Então nós vimos também ali que existe um valor mínimo, ela é limitada num valor mínimo, então não vai ser menos que aquilo, e também um valor máximo, não pode ser mais do que aquilo. Então existe uma limitação para a multa. A partir do valor mínimo, limitado ao valor máximo estabelecido na portaria interministerial para infrações previstas no inciso 1 do artigo 283 do regime de previdência social. E no item 2, a partir de 1/10 do valor máximo estabelecido em portaria interministerial, ao qual se limita para infrações previstas no inciso 2 do artigo 283. Então, pessoal, tudo que está no inciso 1, lá no item 1, vai ser cobrado a partir do valor mínimo, e o que está no item 2 vai ser cobrado 1/10 do valor máximo, tá? Então vamos ver agora o que está aí nessas linhas aí especificamente. No inciso 1 nós temos a questão do PPP, a emissão do PPP está no inciso 1, então na parte 1, e a emissão do LTCAT está na parte 2, tá? Desse artigo 283. Então vamos lá. Artigo 283, decreto 3048. A partir de R$ 636. Lá na linha H, deixar a empresa de elaborar e manter atualizado o perfil profissionográfico, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador, e de fornecer a este, quando da rescisão de trabalho, cópia autenticada desse documento. Então tá aí. Só que esse valor, pessoal, como eu falei, ele já foi atualizado em portaria interministerial. Então hoje ele não custa mais 636. Mas se atenham ao que está no item 1, na linha H, que vocês viram que é um valor mínimo, né? E o que está no item 2 já está 1/10 do valor máximo, né? Olha o que está no item 2 na letra N. Deixar a empresa de manter o laudo atualizado, né, com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho e seus trabalhadores, ou emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo, tá? Então se você faz um PPP hoje, você tem um LTCAT e esse PPP não espelha esse LTCAT, você está emitindo em desacordo com esse laudo, tá? Então está aí a portaria que eu falei para vocês. Então a portaria número 477 de 12 de janeiro de 2021 dispõe sobre reajustes dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e demais valores constantes do RPS. Olha só, pessoal, lá no artigo 8º, a partir do item 3, nós temos lá o valor da multa pela infração a qualquer dos dispositivos no RPS, para o qual não haja penalidade expressamente culminada no artigo 283, varia conforme a gravidade da infração. Olha o mínimo, pessoal, 2.665,61, e o máximo 265.659, tá? Então o que nós vimos que está lá no item 1? Nós vimos que está o PPP. Então ele começa aí em 2.000, hoje então aquela multa que vocês viram de 636, na verdade agora ela já está em R$ 2.656,61 por não manter o PPP atualizado. E nós vemos aqui também o valor da multa que incide lá no inciso 2, que fala sobre o LTCAT, ou então emitir documento desatualizado ou desconforme aquele documento. Está em R$ 26.565,90. Então, pessoal, olha como que é importante vocês conhecerem lá na capacitação, estudarem tudo isso, para que então agora, na hora de construir o diagnóstico,
Vocês lendo as normas, vocês vão entender aquilo que a sua empresa cumpre, aquilo que ela está fragilizada e aquilo que então vai ser um plano de ação para ela atuar, né? Para ela atuar. Então, tudo isso que eu falei, os 4 pilares, eles começam a se encaixar. A capacitação já se mostra importante aqui, porque agora eu estou mostrando itens da legislação e agora eu vou mostrar para vocês como que é importante aplicar o segundo pilar, que é o diagnóstico. Peguei um exemplo da parte do custeio da aposentadoria especial e trouxe aqui também algumas coisas falando sobre a questão do valor de multas, que é interessante que vocês saibam. Então vamos lá, vamos voltar lá no nosso diagnóstico. Então nós já fizemos um passeio sobre o item 2 aqui, vendo o que tem dentro das questões do gerenciamento. E agora nós vamos pensar algumas coisas para que o nosso plano de ação venha a ser montado, né? Foi isso que eu falei. Então eu analiso a legislação, olho a situação da minha empresa, vejo o que ela está aplicando ou não e automaticamente trago isso para um plano de ação. Então vamos ver como que está esse plano de ação. Então aqui nós temos, pessoal, um modelinho de plano de ação, um modelinho bem simples daquilo que eu anotei na minha verificação. Então esse aqui é o meu modelo de verificação e daqui a pouco vocês vão ver ele sendo transformado num plano de ação. Então eu olhei aqui 7 itens dentro do artigo 971. O primeiro que eu olhei está lá no artigo 291. A empresa possui algum dos programas previstos no artigo 291 que comprovam a existência do gerenciamento dos riscos ambientais? Poxa, isso é importante. Eu preciso apresentar o gerenciamento, porque se eu não apresentar, eu posso então ter aí que recolher essa GFIP por eu não estar fazendo o gerenciamento correto no ambiente de trabalho. Então aqui foi verificado que a empresa possui sim alguns dos documentos. Quais eram eles? Se for de construção civil, o PCMAT, se for empresas no geral, o PPRA, e se for uma empresa de mineração, o PGR, e também verificar se ela tinha lá, dentre eles, o PCMSO, e também emitiu o CAT, e também tinha PPP. A empresa tinha algum desses documentos, né? E então se responde que sim, ela tem que ter evidências. Tinha evidências sim, o documento existe, foi verificado lá então que existe esse documento. Então a verificação do item 2. A empresa possui LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, para caracterizar a existência das exposições ou não agentes nocivos constantes no anexo 4. A empresa tem esse documento? Não, a empresa não tem, tá? Então se a empresa não tem, isso aqui é uma coisa que tem que ser prioridade lá no meu plano de ação, né? Depois nós vamos ver como é que vai ser essa prioridade. Lá no item 3, eu observei que os códigos GFIPS utilizados nos PPPs que a empresa emite estão alinhados com as medidas de controle existentes nos programas de gerenciamento de gestão embasados no LTCAT. Isso aqui é uma análise mais minuciosa, tá? Também não estão, os códigos não estão desalinhados. Então isso foi verificado nos PPPs emitidos, nos documentos existentes. Então nós precisamos corrigir essa situação, alinhar isso, consertar o laudo e depois consequentemente consertar esses recolhimentos. O item 4. As exposições aos agentes nocivos estão abaixo dos limites de tolerância e, portanto, controlados ou neutralizados? Nós vimos esse item lá, né? Não está. Nós temos exposições aí que estão acima dos limites de tolerância. Também foi verificado que a empresa tem as avaliações, tem aí informações que estão indo, que foram constatadas, e isso também não está correto. Então temos evidência, então é mais um item que precisa de prioridade. O item 5. A empresa mantém o recolhimento do GFIP com regularidade? Sim, a empresa recolhe. Ela recolhe todo mês certinho, porém existem aí essas deficiências que precisam ser corrigidas, né? Então nós temos aqui o item 6. As contribuições para o custeio da aposentadoria especial, caso sejam devidas, estão sendo recolhidas corretamente por trabalhador? Não, a empresa não está fazendo o recolhimento correto. Então foi verificado, né, a documentação que a empresa tem, o tributário, o contador da empresa, foi verificado que a empresa não tem esse recolhimento com regularidade. Então ela precisa corrigir isso para a quantidade de trabalhadores expostos e que precisam ter o recolhimento. A empresa pratica o recolhimento, mas não estão sendo feitos de forma correta. E por fim, no item 7, lá o último item que nós olhamos, existe incompatibilidade entre as informações constantes nos documentos previstos no inciso 1 do artigo 291. O que é isso? Se existe incompatibilidade entre propriamente o PPRA, o PCMSO, que deve então espelhar aí
os exames para os riscos que tem exposição e, consequentemente, as medidas de controle que devem ser aplicadas. Então, isso que é incompatibilidade, os documentos não conversam e, consequentemente, o LTCAT e o PPP também não vão conversar, não vão ter sintonia. Isso, então, foi colocado aqui que sim, que existem incompatibilidades, né? E isso pode colocar a empresa, então, a fragilizar a questão das multas, né? A empresa pode ser multada. Então, isso também é um item que foi verificado, tem evidência e vai ser trabalhado no plano de ação. Então, pessoal, olha só qual que é a ideia do diagnóstico. Ele levanta o item, ele vai no artigo, na referência da norma onde foi verificada a exigência, existe a pergunta linkada a essa exigência e é verificado se sim, se atende ou se não. Se atende, tem que ter evidência, se não atende, a empresa tem também que mostrar algumas evidências, não são todas, mas algumas vão ter que ser evidenciadas para que então a empresa monte o seu plano de ação e corrija essa situação. Poxa, mas eu preciso me preocupar com isso tudo para atender o E-Social? Sim, você tem que se preocupar, porque a partir do momento que você começa a fazer todos os seus documentos e manda essas informações, daqui a pouco elas serão exigidas, terão que ser mostradas, né? E essa fragilidade, se ela não for corrigida anteriormente, você vai então ter problemas, né? Com certeza. Então aqui, para a gente fechar a nossa aula, tem o nosso modelinho de plano de ação. Então aqui vocês estão vendo no cabeçalho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, que tem a ver com aqueles 5 itens que eu coloquei lá no meu diagnóstico. Então cada um deles vai fazer menção a um daqueles itens. Então eu posso ter questões só para o item 1, questões só para o item 2, que foi o exemplo que nós fizemos. Vou ter questões do item 3, do item 4 e do item 5, tá? E como é que eu faço? Então agora eu coloco aqui item do tema. Então eu estou tratando aqui dos itens do tema 2, né? Qual que é meu tema? Gerenciamento dos riscos, foi o que nós fizemos. Então eu estou trazendo aqui para vocês, daqueles itens que nós olhamos, eu escolhi aqui 4 para mostrar o plano de ação. Então o plano de ação vai ter aquela configuraçãozinha básica. O que fazer, por que fazer, como fazer, quem vai fazer, quando vai fazer e também o acompanhamento, que é importante, né? Então você tem aqui o primeiro item que nós vimos lá dentro do gerenciamento. Por que eu preciso fazer aquele primeiro item? Porque eu preciso implantar uma gestão, né? A justificativa é essa, eu preciso de ter uma gestão, né? Eu preciso, qual que é a ação? Implantar os programas, né? Eu tenho algum, mas eu não tenho todos. E quem pode fazer isso? A área de SMS da empresa. Qual que é aí o tempo que pode ser feito isso? Ah, Jacques, eu só preciso fazer um documento aqui simples, eu preciso fazer um documento e dentro de 15, 16 dias eu consigo fazer isso. Então tá bom, então você vai ter aí, dentro do plano, esse meu plano de ação aqui, ele tem a data inicial sempre na data do dia, ele é automático, então sempre naquele dia que você abrir o plano, ele vai ser, aquela data fica fixa e o prazo final ele vai correndo. Então ele aqui, quando vocês podem ver, todo dia ele vai computando um dia e você vai então acompanhando, né? Esse aqui, por exemplo, são 16 dias para atender e está dentro do prazo, tá? Por quê? Porque ainda não venceu os 16 dias, então está dentro do prazo. O status está em andamento, a ação está em andamento e aqui eu coloquei uma questão de autorização, pessoal, porque tem coisas que podem envolver custos, envolver outras empresas, contratação e precisa de alguém aprovar. Então por isso que eu coloquei a autorização da ação, tá? Então é importante que seu plano de ação tenha aí uma autorização para ação. No item 2 você tem a questão do não atendimento à lei, ou seja, foi verificado que a empresa não elabora o LTCAT, né? Então ela não está atendendo a lei. Se ela não está atendendo a lei, ela está desconforme com a lei e ela precisa regularizar isso. Ah, como que nós vamos fazer? Nós vamos contratar uma empresa para fazer esse LTCAT. Ah, nós precisamos aí de 45 dias para poder fazer. Não são muitos laudos, são 3 ou 4, a gente consegue resolver. Então beleza, então vai lá contratar para poder fazer esse laudo. Então também está dentro do prazo, está em andamento e foi aprovado, ou seja, alguém da empresa aprovou lá essa ação. O item 6, por exemplo, o item 6, ele está dizendo o seguinte: eu preciso regularizar meus pagamentos, né? Meus pagamentos não estão certos, e se eles não estão certos, eu estou exposto à fiscalização. E quem que vai fazer isso? É a área contábil da empresa e a parte tributária. Então aí não pode demorar muito, né? Para fazer isso,
Porém, você tem que fazer isso com base aqui no LTCAT. Nós já vimos, né? Por isso que é importante do treinamento. Para você fazer o recolhimento correto do seu GFIP, você precisa de ter aí a conclusão do laudo. Então, você precisa fazer o laudo primeiro, para depois você então começar a fazer a regularização do seu recolhimento. Tá? Isso está na legislação. Então, você tem esse prazozinho para poder fazer esse trabalho. Então, o laudo fica pronto primeiro e o tributário jurídico começa então a fazer o recolhimento de forma correta. E você tem então a questão da implantação de uma gestão, que é revisar e atualizar os seus documentos, né? Você tem documentos que não conversam. Nós vimos que os documentos PCMCO, PPRA e o próprio laudo não estavam conversando, e você então não consegue mostrar que você tem a gestão adequada daquele ambiente de trabalho, tá? Então, quem vai resolver isso? A área de RH, porque a área de RH é que emite os PPPs, né? Ou seja, visualizando os PPPs emitidos na empresa, visualizando a questão de medidas de controle presentes no PPRA, visando a questão das medidas de controle, também visando a questão das informações de saúde. Nós vimos que existe um descompasso, e também na questão desse gerenciamento. Então, isso vai envolver o RH e o SMS da empresa, porque normalmente é o RH que faz a gestão do PPP, e o SMS da empresa que faz essa questão do PPRA, das avaliações quantitativas, e também, consequentemente, o preenchimento lá do campo 15 do PPP. Então, isso é uma coisa urgente, a empresa precisa resolver. Então, nós temos aí um prazo de 10 dias. Só que aqui, no caso, pessoal, o meu plano de ação ele me sinaliza quando eu estou em cima de 10 dias para poder fazer o trabalho, para não deixar postergar muito. Então eu coloquei essa sinalização. Você também pode fazer isso, né? Condicionar o teu plano de ação para que quando faltar 10 dias para sua ação, se você não tiver feito nada, você reprograme de novo, né? Então ele pode, aqui na programação, ele pode aparecer fora do prazo. Então você reprograma essa ação, e no meu caso aqui está pendente, né? Então por isso que está aqui, olha só, os outros estão em andamento, esse aqui está pendente, não foi dada atenção para ele, tá, pessoal? Então esse é o papel do diagnóstico. Não sei se vocês conseguiram entender, mas de forma bem didática que eu trouxe para vocês, para que vocês possam então enxergar e ver a importância desse segundo pilar. Bom, pessoal, nós chegamos ao final da nossa aula. E eu quero, como nós fizemos na aula anterior, pedir para vocês fazerem aquele exercício. Quais são as vantagens e importância do diagnóstico? Você precisa me dizer agora quais são os 3 aprendizados que você teve com essa aula. O que você conseguiu aprender de novo. Então você vai aí colocar nas suas anotações o que você achou de interessante dessa aula, tá? E outra coisa que você vai fazer, você vai responder aí aqui embaixo, nos nossos comentários, qual o conteúdo que você mais gostaria de saber mais. Você assistiu aí a aula e você enxergou aí conteúdos que você tem necessidade de aprender um pouco mais. Então escreva aqui nos comentários: eu queria aprender um pouco mais sobre aquele assunto que você falou, e nós vamos trazer para você aqui sem problema nenhum, tá? Nós vamos procurar trazer mais informações aqui no nosso canal desse assunto para você. Outra coisa que eu sempre recomendo é que você estude tire um tempo para você estudar. Para que haja crescimento, você tem que estudar um pouquinho. Então tire 15 minutos do seu dia, estude esse conteúdo, assiste esse vídeo, e se for o caso, veja 2, 3 vezes até você entender o que foi explicado. Eu sei que para muitas pessoas são muitas informações, para outras as pessoas já conhecem, mas tem coisas novas. E como eu falei para vocês, nós estamos tendo uma mudança aí quanto à forma de construir agora um documento que é de papel, ele vai passar a ser eletrônico, e existe muitas informações e muitas implicações por trás do PPP. Então é importante que você conheça isso. É normal que haja algumas dúvidas, mas daqui a pouco isso vai ser sanado. Então nós falamos nessa aula sobre diagnóstico previdenciário, e eu queria dizer para você o seguinte: se esse assunto foi interessante para você, se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, então compartilhe esse vídeo com essa pessoa, né? Passe adiante para que outras pessoas possam ser ajudadas como você, e possam também ter o aprendizado dessa aula. Pessoal, última coisa, aqui no card, aqui em cima vocês vão ver aqui a indicação para você assistir agora o terceiro vídeo desse nosso estudo, que fala então do terceiro pilar,
que é a parte de documentação. Não percam, esse vídeo também está muito interessante e ele vai completar um pouco mais desse estudo que nós estamos fazendo. Então nós vamos ficar por aqui e nós nos encontramos no próximo vídeo. Chegamos ao final do nosso vídeo e eu quero deixar um recado para você. Não esqueça de acessar o card acima para você acessar o próximo vídeo, o conteúdo. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você ter notificações dos nossos vídeos. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.